Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. 23, verso 14, fala das 3 festas. E assim diz o Senhor: 3 vezes no ano me celebrareis festa, dizia ele para o povo recém-liberto do Egito. A festa dos pães asmos, vocês vão guardar. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo no mês de Abibe, que se eu não me engano é abril, porque nele saíste do Egito, e que ninguém apareça de mãos vazias diante de mim. A festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os homens aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, com fermento, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Era o dízimo de então, né? Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. É uma outra história. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde, igreja, nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Só fazendo uma explicaçãozinha aqui. Nós estamos lendo coisas a respeito de Israel, do tempo da lei, mas isso é para hoje. Porque quando você lê aqui Israel, leia a Igreja Quadrangular Ecoville. Nós somos a Israel de Deus hoje. Nós estamos caminhando para a terra prometida, para a Nova Jerusalém, não é? Guarda-te diante desse anjo, ou seja, respeite, fica na tua, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele, ou seja, esse anjo me representa. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz, a sua palavra, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti para protegê-los, né? E aí vai te levar aos amorreus, aos heteus, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E esse versículo aqui é definitivo para a vida da igreja, de todo crente. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém? Amém, gente? É promessa que não acaba mais, né? O problema que eu quis acentuar é que isso aqui não é para o passado, isso é para o presente, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Assente-se nesse mesmo espírito. Aqui nós encontramos, como nós estamos vendo, se você voltar um pouquinho para trás, 2, 3, 4 capítulos para trás, você vai ver que Moisés trouxe pela segunda vez, né, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e em seguida Deus estabelece leis para serem cumpridas, não porque ele fosse, ou seja, um ditador, enfia tudo pela goela, mas é aquilo que nós ensinamos para nossas crianças quando pequenos, não é? Não ande pela beirada do barranco, você vai cair lá no fundo, não é? Não corra
meio atrapalhado, porque se vai cair, vai se ralar, vai se machucar. São essas as leis do Senhor. Em todas elas nós não vemos proibições. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. As leis do Senhor são para a nossa proteção, para a nossa prosperidade, para a nossa saúde. Temos que entender assim, ou então vamos viver eternamente com medo de Deus. E se tem uma coisa que Deus não quer que você tenha dele, é medo. Ele quer temor. Temor é diferente, é respeito, é procurar não entristecê-lo através da nossa desobediência e certas atitudes, certos pecados, esse tipo de coisa assim. Mas medo não. Medo eu tinha quando andava nos terreiros há 50 não sei quantos anos atrás, né? Medo a gente tinha quando via alguma coisa na encruzilhada, dava a volta e tudo mais, não sei o quê. Não, nós temos que entender que sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e é ele que tem que fugir de nós, porque é o que Deus promete. É o que Deus promete aqui, não é? Se você fizer como eu te mando, se você me obedecer, se você me amar, se você me respeitar, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então é assim, as promessas de Deus têm sempre uma condicional. Se quem detona o gatilho para a bênção na nossa vida não é Deus, somos nós. Esse se é, Rogério, se você me obedecer, se você for fiel, se você me honrar, se você sustentar a minha casa, se você sustentar missões pelo mundo para alcançar os povos e tudo mais, eu vou fazer coisas extraordinárias na sua vida. Nada vai te faltar. Mas você não tem que fazer por interesse nem por obrigação. Você tem que fazer de coração alegre, sabendo que está fazendo uma coisa que não apenas me agrada, mas tem que te agradar pela tua atitude e tem que agradar aqueles em quem você está, de uma forma ou de outra, investindo. O que nós estamos fazendo nessa cruzada esse ano é investir na vida de todos que estão aqui. E são milhares, porque aqui é tudo família. Cada papelzinho desse aqui é um caminhão de gente. Não é? Nós estamos investindo na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na vida de pessoas, às vezes, que a gente nem conhece. Não é? Então, isto aqui, tudo o que está aqui, por mais difícil que às vezes pareça ser, é para o nosso bem. É um guia, é uma bússola, né? É uma âncora, em termos mais modernos. Isto aqui é o GPS da nossa vida, que nos mostra e que nos leva pelo caminho que nos traz alegria, felicidade, saúde, família unida, suficiência nos nossos celeiros e assim por diante, né? Então o que nós vemos aqui nesses textos são instruções, né, para quando aquele povo entrasse na terra prometida, como é o caso nosso. Hoje nós estamos nos preparando para entrar na terra prometida e nunca esteve tão próximo. Eu não sei como é que você está acompanhando o noticiário, mas eu confesso que cada dia que passa eu estou diminuindo o tempo que eu penso que Jesus volta. Eu acho, o ano que vem vai ser um ano dramático. O ano que vem vai ser um ano assustador, já começando neste ano. Porque o que está acontecendo por aí, isso aí é água com açúcar, por enquanto, perto do que vem pela frente, né? Agora, em 27, o bicho vai pegar. Mas vai pegar quem não crê no Deus que nós cremos. Porque volta a promessa. Vão se levantar como nossos inimigos? Vão se levantar como os nossos adversários? Não vão. Vão se levantar contra o nosso Deus. Vão se levantar contra o nosso Deus. Cada vez que se levantam contra um filho, uma filha de Deus, tem filho de Deus aqui? Sim.
cada vez que, se você estiver contextualizado aqui, cada vez que se levantarem contra você, estão se levantando contra o teu Deus. Eu tenho crido isso a minha vida inteira. Vocês não fazem ideia o que é a vida de um pastor, principalmente um pastor assim meio famosinho como eu sou e tudo mais, e que por ser boca grande, dizer verdade e tudo mais, causa certos medos políticos dentro da própria igreja. Vocês não fazem ideia o que eu já passei. E eu nunca tive nem aí para isso. Lamentavelmente fui vendo 1, 2, 3, 4 famosos, grandes, tal, caindo todos. E eu, 1,64 m aqui, continuo aqui de pé com vocês, louvando a Deus, engrandecendo a Deus e tendo testemunho para contar. E é essa tranquilidade que um filho e uma filha de Deus tem que ter. Acreditar nessas promessas aqui, não é? Então Deus ensina aqui a trazerem as ofertas alçadas. Para quem não sabe o que é oferta alçada, é oferta voluntária. É muito comum evangélico no mundo inteiro, mas principalmente na América, e embora não seja a nossa igreja, principalmente entre os judeus, né? Eu tenho um objetivo grande. O que eu faço? Quietinho, na minha, só eu e Deus, eu pego um volume de dinheiro grande que às vezes até, teoricamente, ultrapassaria a minha capacidade e eu consagro no altar como oferta. Então, a prosperidade, a riqueza virá automaticamente, porque é uma semeadura de peso. Se é uma semeadura de peso, eu vou ter uma colheita de muito mais peso. Se a minha semeadura for uma semente fraca, doente, a minha colheita vai ser o quê? Urtiga. Não é? Isso são princípios bíblicos, gente, que nós precisamos aprender. E nós temos muito pouco tempo para aprender, gente. Nós temos 3, 4 anos pela frente, no meu entendimento. As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz e nós não estamos observando. E uma das coisas que mais me apavora é que a Igreja de Cristo no Brasil, principalmente, na própria Quadrangular, nós estamos hoje preocupados apenas, parecem, em entreter, distrair o povo. Não é esse o propósito dos últimos tempos. Evangelização, sim. Ganhar almas, sim. Mas, principalmente, preservar o que já se tem. E só tem um jeito de preservar. É através do ensino, não é através da festa. É através da responsabilidade. Porque estão vindo dias em que a nossa fé será provada ao extremo. Escrevo o que eu estou dizendo. Até porque eu estou dizendo o que ele já escreveu. Firme-se na verdade, firme-se na palavra, firme-se na oração. Não seja relaxado no que diz respeito à tua alma, à tua família, às tuas coisas. Ore todo santo dia. Todo mundo come aqui todo dia. Todo mundo bebe água todo dia. Se envenena com Coca-Cola todo dia. Mas o verdadeiro alimento está aqui. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede para sempre. Então nós temos que entender esse propósito, né? Então o Senhor, instruindo o seu povo, pedia essas ofertas alçadas para a construção do tabernáculo, onde ele disse a Moisés, né? Construam para mim uma casa, o tabernáculo, porque eles eram itinerantes. Agora não, agora eles iriam entrar na terra prometida. Então Deus já estava projetando. Então a terra que eu lhes dei, que vocês vão tomar posse, e aqui tem a palavra tem disso, né? Se a gente for falando, a gente vai ficar falando até amanhã cedo e eu não entro na mensagem. Mas nós lemos aqui uma porção de gente aí, né? Os perezeus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, os atleticanos, tudo, né? Deus colocou tudo ali, que eram inimigos a serem vencidos, não é isso? Aí que vocês entendem por que Deus ficou furioso com aqueles 10 espias
excetuando Caleb e Josué, Deus ficou furioso com aquele povo e com os espias, porque Deus já tinha dito: vocês vão chegar na terra prometida, vocês vão encontrar gigantes, vocês vão enfrentar guerras, mas eu estarei com vocês e entregarei todos esses inimigos nas tuas mãos. Só que quando eles chegaram na terra prometida, eles viram que não eram homens comuns, eram guerreiros fortíssimos, altíssimos. E eles disseram ainda para Moisés, quando voltaram trazendo o relatório: nós nos sentíamos diante deles como gafanhotos. E esse é o problema de muitos de nós. Diante da vida, diante de ataques, diante de dificuldades, diante de doenças, diante enfim, de decepções, a gente às vezes se sente como gafanhoto. E quando a gente se sente como gafanhoto, a gente reduz o nosso Deus a um gafanhoto. Aí não vai funcionar, gente. Você tem que entender que aquele que está em você é maior do que esse que está fazendo essa esculhambação no mundo. O que está em você é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Invencível, poderoso, insuperável. E a gente se deixa abater, amedrontar por coisas tão pequenas, tão miúdas. E ainda, essas ofertas eram para construir a arca. E então disse: então a partir de agora, chega de tristeza. Chega de pisar solo que não nos pertence. Chega de Egito, vamos nos alegrar. Então eu vou estabelecer 3 festas. E foi o que Deus fez, estabeleceu 3 festas, que é sobre o que eu quero conversar com vocês. Mas até agora eu não saí do começo das instruções de Deus. Meu Deus, para de falar, homem, né? E essas 3 festas é porque Deus, mais que a gente pense, né? Porque pregam assim, né? Pregam para assustar a criança mesmo, e crianças na fé também. Deus tem um porrete na mão, tá com aquela cara enferruscada, cuspindo marimbondo, para bater o pecador, para fazer isso, aquilo. Não é nada disso. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Amor para quem é amor. E terrível para quem ele tem que ser terrível. Como está escrito: horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Mas eu me jogo nas mãos dele numa outra condição, na condição de filho. Então é uma coisa diferente, você é recebido de uma forma diferente, né? Então essas festas é um chamado a viver a redenção, no caso daquele povo, viver a dependência, porque eles sabiam que sem a proteção de Deus não chegariam a lugar nenhum, e aprenderiam a ser gratos, né? 3 vezes no ano me celebrarás festa. E Deus estabeleceu festas não apenas como rituais religiosos, engessados. Esses dias eu estava vendo uma coisa, eu preguei muito em Portugal. Eu fui 6 ou 7 vezes para Portugal, e às vezes cheguei a pegar temporada de 1 mês pregando todo dia naquele país, né? E eu nunca vi tanto demônio na minha vida. Meu Deus do céu. A gente abria a boca para dar uma palavra de saudação ou fazer uma oração simples, era aquele rebuliço de capeta. Um povo triste, abatido. Ai, Jesus, ai, o que você mais ouve lá é isso. Ai, Jesus, ai, Jesus. Mas no sentido de reclamação, não é? Mulheres vestidas de preto, tem muito cigano lá também, aqueles panão preto. Rapaz, você se sente num outro mundo muitas vezes, né? E eu vejo às vezes na internet, né? Aquele povo nas festas, nas ruas e tal, dançando, né? Bem assim, né? Mas você não vê um sorrindo. Você não vê um sorrindo, parece que estão dançando com raiva, por obrigação. É uma das coisas que eu conversei com o pessoal aqui, né? Cadê a Miriam aí? Está ali, né? Miriam, ensina essas crianças a dançar sorrindo, porque era tudo... Não é por aí, a dança por si só é uma coisa alegre.
E é uma coisa, não essas dancinhas ridículas que nós temos aí pelas igrejas por aí, não, sem ensaio, sem propósito, sem espiritualidade, sem roupa decente, nem nada. Isso não, isso é uma esculhambação. Mas a dança, como eu já vi em Portugal, inclusive, vi um balé evangélico lá que não teve quem não chorasse, porque você sentia aquilo que nós procuramos provocar em tudo aquilo que fazemos na igreja, seja o louvor, seja a dança, seja o instrumento, seja a mensagem, seja a oração. Tudo isso tem um motivo: provocar a manifestação da presença de Deus. Porque igreja, culto, vida sem a presença de Deus é um mero salão de baile de crente, né? E a vida que não tem a presença de Deus, ela é sombria, ela não pode ter alegria, né? Então Deus estabeleceu festas, mas como eu disse, não como rituais, né? Ele quer ser o Deus do povo alegre. Ele quer que as festas sejam verdadeiros celebrações, marcos espirituais para lembrar ao povo quem Ele é e o que Ele fez e como Ele deseja ser honrado. E essas festas, se a gente for olhar, poxa, é tão bonito ver as festas judaicas, gente. Vocês, volta e meia, vocês veem isso na internet, ou sei lá, né? É um negócio extraordinário, é uma coisa que dá vontade de estar no meio mesmo pé duro que nem eu, né? Que não dança nada, dá vontade de estar no meio, porque você sente a alegria que eles manifestam, principalmente a Adonai, né? É o Shaddai. Eles fazem, desde as crianças, eles fazem aquilo porque eles estão sabendo para quem eles estão fazendo. Eles estão se apresentando, eles estão adorando. É diferente do que se apresentar. Porque quem se apresenta, se apresentou, é uma coisa meramente humana. Mas quem reverencia, quem procura honrar, traz a presença no meio dos louvores. Amém, gente? Então, gente, essas festas, olhando para as Escrituras, continuam falando conosco hoje, apontando para Jesus, para a nossa jornada espiritual, apontando para uma vida que agrada e que glorifica a Deus. Olha para mim, os que te conhecem podem glorificar a Deus através do teu testemunho, do teu comportamento, lá vem ele, né? Da tua honestidade, do teu comportamento de um modo geral, ou o teu comportamento escandaliza o próximo? São coisas que a gente tem que, né? Então vamos para as festas aqui, senão não vai dar tempo. Tem jeito mesmo, né? Primeiro era, como nós lemos aqui, a festa dos pães asmos, né? A festa dos pães asmos é a festa da Páscoa. Simplesmente isso. E o que era a Páscoa? Era a celebração da libertação do Egito, que tinha o cordeiro que devia ser comido por toda a família, não é? E depois os ossos queimados para não sobrar nada, as ervas amargosas, tipo... o radicchio não é tão amargo assim, tem um outro que é mais amargo aí, a gente dá para canário, como é que chama? Almeirão. O almeirão é bonito, a canariada gosta e eu detesto, porque aquilo é amargo para cachorro, né? Deus me livre e guarde. Mas era para lembrar a amargura do cativeiro, né? O pão não levedado, ou seja, sem fermento. Isto era a Páscoa do judeu, que eles comiam, pelo menos não depois, mas eles, para exemplificar a saída, eles comiam de pé. A Bíblia fala lombos cingidos, ou seja, vestidos, como se estivessem prontos a fugir, a escapar. Não é? Era assim que funcionava. Não é? Então, gente, essa festa apontava
para a saída do Egito, sem fermento, com pressa e obediência. E o fermento não tinha lugar, porque biblicamente o fermento simboliza o pecado e a velha vida. Por isso, eu gostei muito, eu sou meio detalhista, né? Eu gostei muito quando quem faz esses cálices para nós é o Neno, que foi pastor nosso aqui, que está lá em Joinville, né? Ele tem uma fábrica de fazer isso. Eu gostei muito quando ele botou, muito crente comentou, criticou, porque não entende porcaria nenhuma. Mas esse pãozinho que está aqui, que é uma bolachinha de água e sal, ele tem tudo, menos fermento. Então é o correto para participar da ceia. Ou então nós teríamos que ter aqueles pães achatados, tipo árabe, assim, para nós ter que repartir, ia ser muito complicado, né? Mas são simbolismos que nós precisamos observar, porque são simbolismos assim nas coisas, nos elementos, mas são verdadeiros no nosso comportamento, na nossa vida espiritual, né? Então, gente, Deus nos chama a viver livres do passado. Alguns de vocês são infelizes mesmo estando na igreja, são infelizes mesmo tendo uma boa família, são infelizes mesmo tendo uma boa saída, uma boa saúde, melhor dizendo, não é isso? Mas, infelizmente, são infelizes porque carregam traumas, carregam lembranças horríveis. Alguns têm as cicatrizes do pecado cometido lá atrás. E você não precisa caminhar com esse peso. Você não precisa caminhar com esse peso. A partir do momento que você aceitou Jesus, você se tornou uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Esquece o passado, abandona o passado, apaga, deleta o passado, porque se eu for viver do passado, eu particularmente estou lascado. Eu estou aqui hoje pregando o evangelho, mas eu já tive em terreiro, já tive encruzilhada, levando marafo lá meia-noite. Como é que eu ia viver com lembranças como esta? Já pedi perdão e não faz parte mais da minha história. E é isso que nós temos que entender. Por mais terrível que tenha sido o erro lá atrás, o sangue de Jesus é poderoso para cobri-lo. Assim como cobriu os espinhos da coroa, ele cobre o teu pecado, ele cobre o teu passado, e você tem que olhar para frente, os retrovisores da tua vida. Não olha para trás, olha para frente. Olha para frente, olha para aquele que é autor e consumador da sua fé. Reaja. Procure conhecer as Escrituras. Mergulha no Novo Testamento, nas promessas de Jesus, nas cartas tão espetaculares de Paulo, e você vai ver o quanto você é livre. O quanto você é livre. Não é? E não um escravo, principalmente um escravo do passado. Então Deus não nos chama Deus nos chama a viver livres do passado, rompendo principalmente isso, com práticas que não combinam com a nova vida em Cristo. E se cair, pede perdão de novo, pede socorro, pede ajuda e continua, mas não desiste, não desanima, porque o que está em jogo não é esta vidinha que nós vivemos aqui de 50, 60, 80, 90 anos. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a nossa vida eterna. O Espírito que foi soprado em você, ele é eterno. Assim como eterno é o inferno e eterno é o paraíso. Você escolhe onde vai morar. Mensagem antipática, mas é que há mais que o mundo precisa ouvir hoje, que eu preciso e que você precisa. O caminho hoje está aberto por Jesus. Agora a decisão é tua. Para onde você vai? Então, aprenda uma coisa, quem foi liberto por Jesus, não vive mais como escravo. Segunda festa que ele fala aqui, é a festa da cega, que na verdade,
é a festa das primícias, da primeira colheita, do começo da colheita, a festa do Pentecostes, que fala de dependência e consagração. Se Deus não desse o sol, se Deus não desse a água, se Deus não fertilizasse a terra, podia plantar o que quisesse, nada cresceria, nada seria colhido. Mas quando nós plantamos, semeamos no Senhor conforme as suas instruções, a colheita sempre é farta. Era a celebração dos primeiros frutos da colheita. Esse tempo todo que eu tive o sítio aqui em Balsa Nova, 17 anos, eu aprendi muito com aqueles vizinhos, aquelas coisas todas. De madrugada, eles pelos campos com os seus tratores, ou então a pé mesmo limpando, principalmente o milho, né? O milho e tudo mais. Ali se planta muita soja, principalmente se planta muito milho. Eu aprendi muito esses anos ali com os vizinhos lá, né? Aprendi muito mais de Bíblia com eles do que se eu tivesse feito um curso, porque tem tudo a ver. Semeadura e colheita tem tudo a ver com Bíblia. Isso é Bíblia, semeadura e colheita. Qualquer coisa que você semeia aqui, ou segundo isto, você vai ser próspero. Você vai faltar silo para você guardar os grãos. Acredite nisso, né? Então, essa festa era a celebração dos primeiros frutos, começo da colheita, né? E o povo reconhecia, e isso é uma coisa que nós temos que aprender, que tudo que vem de Deus é dele. A primeira parte é dele, antes da gente usufruir, vamos assim dizer, do restante. Então, gente, honramos a Deus quando colocamos o reino em primeiro lugar. Venha a nós o teu reino, rezam o Pai Nosso, tal, mas não se faz isso, né? Então, gente, a mensagem aqui é principalmente essa, você tem que entender isso, se você quer, você não é obrigado. Dízimo não é uma coisa obrigatória, aquela palavra pesada que Deus usou contra o seu povo, e Deus estava tão irritado que depois daquilo ficou calado por 400 anos, foi um caos espiritual, né? Mas o povo reconhecia que tudo vinha de Deus, e antes de usufruir daquilo, eles traziam a parte de Deus, e consagrar o primeiro, como eles faziam, os primeiros grãos da colheita, é declarar confiança no provedor. Tem um versículo em Provérbios 3:9 que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda, com as tuas posses, né? E com as primícias de todas as suas rendas. É a parte que é de Deus, no nosso caso, o dízimo, porque a oferta é voluntária, não é? E olha a promessa: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Vai sobrar vinho, vai sobrar azeite, quando nós obedecermos a Deus. Isso é uma coisa que você precisa aprender, principalmente nesses tempos bicudos, economicamente, que nós estamos vivendo, e o que lamentavelmente vem pela frente. Porque o que vem pela frente agora é só pagar dívida que nós não fizemos, mas infelizmente vamos pagar. Você lá que deve ser ver louco lá no escritório, né, Haroldo? Meu Deus, com aquele caminhão de clientes que você tem lá, meu Deus, se ali passa 1 bilhão, meio bilhão vai para o governo. E como é que se vive de uma condição como essa? Estamos sendo roubados, na verdade, né? Essa é a palavra, infelizmente, né? Mas, enfim, a terceira festa que está aqui, a festa da colheita, que era o encerramento da colheita propriamente dito, né? O encerramento como é que a gente diz, da reunião de todos os grãos que
que foram obtidos através de tanto trabalho, né? E a festa da colheita é chamada de festa das cabanas, ou como nós mais conhecemos pela Bíblia, a festa dos tabernáculos, onde Jesus pregou uma mensagem contundente, né? No capítulo 7 de João, milhares e milhares e milhares de cabanas no entorno de Jerusalém. Aquele povo que vinha de todas as partes daquele mundo para participar da Páscoa, né? E ficava com suas famílias nas cabanas e tudo mais, devia ser uma coisa muito bonita de se ver, né? E celebrava-se então o resultado do trabalho abençoado por Deus. Era uma festa de alegria. Aquele povo caminhava centenas de quilômetros pelos desertos para participar daquele tipo de ceia que era então, né? O povo não celebrava apenas o que produziu. É isso que nós temos que aprender na nossa vida. Ele não semeava apenas aquilo que a terra produziu, mas quem abençoou a semeadura e a colheita, né? Então, nós precisamos aprender para o nosso bem, para a nossa prosperidade, para a nossa suficiência, a reconhecer a mão de Deus nas nossas conquistas e não atribuir tudo à nossa inteligência, ao nosso esforço, que, como está dito, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quem deu a carne, quem deu o braço, quem deu a força, quem deu a saúde foi Deus. Caso contrário, esse braço não faria nada. Nós temos que reconhecer Deus em tudo nas nossas vidas. Quantas vezes eu me detive, né? Uma contrariedade no trânsito, por exemplo, um atraso, ou a irritação de ficar parado no trânsito, ou ter que fazer uma volta, ou qualquer coisa parecida. Eu prefiro acreditar que Deus permitiu aquilo na minha vida para me livrar de um acidente. Eu prefiro acreditar que Deus me fez tomar outro caminho para me livrar de uma cilada, assim como ele fazia lá com o profeta Eliseu, avisando Eliseu de tudo aquilo que estavam armando contra o seu rei. Então Deus avisava Eliseu, Eliseu avisava o rei, e o rei tomava outro caminho, e o inimigo ficava desorientado. É isso que Deus faz nas nossas vidas, gente. Quem é de Deus aqui? Diga amém. Nada acontece por acaso na sua vida. Você precisa apenas ter discernimento. Peça a Deus e Ele dará. Discernimento. Porque no discernimento você vai olhar uma pessoa e você vai ver nela a maldade ou a bondade. Então você pode se livrar de problemas futuros, né? Reconheça a mão de Deus em tudo aquilo que você tem, que você ganha. E como eu disse, não atribua à sua própria pessoa qualquer conquista, porque a gratidão, gente, a gratidão preserva a bênção. A gratidão é tudo diante de Deus. E as festas nos lembram, vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é a ceia. As festas nos lembram que Deus deseja não apenas que a gente venha automaticamente à igreja porque é ceia. Não, Ele deseja um encontro com você hoje. Essa mesa é a mesa do encontro. O encontro entre um Deus que é santo e um pecador que vai chegar a Ele e vai ser purificado, vai ser perdoado, vai ser abençoado, gente, né? Então, não basta apenas a oferta, porque tem oferta que não vale nada diante de Deus, porque ela é dada por dar, por obrigação. Não é assim que funciona. Não funciona dessa maneira, né? Deus deseja, como diz, um encontro com um filho, com uma filha agradecida, uma interação, uma comunhão. Por isso Jesus disse, né? Que coisa bonita isso, né? Eu quero muito, antes de tudo que vai acontecer, eu quero muito participar com vocês da minha última Páscoa aqui na terra. E Ele tinha um propósito maior. A partir de agora, não mais Páscoa, mas a minha ceia
em minha memória até que eu venha, para manter a unidade do corpo, né? Então, 3 vezes no ano, Deus aparecerá, o homem aparecerá diante de Deus. E o centro da festa não eram apresentações, não era show, não era roupa, não. O centro da festa era a presença de Deus, a presença de Deus. Que adiantaria nós estarmos aqui se desse ambiente fosse retirado todo o oxigênio? Não haveria vida. E a presença de Deus é o nosso oxigênio espiritual, da alma, do espírito, né? Então, gente, você tem que aprender uma coisa. Deus ainda deseja comunhão. Não apenas atividade religiosa, fazer por fazer, como a gente dizia antigamente, né? Cumprir minha obrigação. Não é a tua obrigação, é teu privilégio, né? A presença de Deus é o maior prêmio na caminhada cristã. E vamos procurar encerrar aqui então, né? Cristo, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, é o cumprimento perfeito de todas estas festas. Jesus é o Cordeiro sem fermento da Páscoa. Jesus é o primeiro fruto da colheita no que diz respeito à ressurreição da qual nós vamos participar. E Ele também é o Senhor da grande colheita. Então nossa fé não está em festas, em distrações, mas em Cristo, que dá sentido a todas elas, né? Então não esqueça, em Jesus nós celebramos muita coisa. Pelo menos isso: libertação, vida abundante e esperança eterna de salvação e de vida com Ele. As 3 festas nos ensinam. Primeiro, lembrar de onde Deus nos tirou, do Egito que cada um de nós vivíamos antigamente, né? Lembre como você chegou na igreja. Lembre como você chegou a primeira vez que você entrou numa igreja evangélica. Lembre disso. Como é que você estava? Ensina a viver em dependência diária. É o oxigênio que eu falei. Dependência de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Como é que era uma musiquinha que a gente cantava no catolicismo? Sem Deus nada somos nesse mundo. Que esse aí é bonito. Sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Ainda me lembro. Ainda estou meio são de cabeça. E principalmente, a gente vem à igreja sempre para celebrar com gratidão, celebrar a vida, a saúde, a liberdade, não é? Como diz o Salmo 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A vida cristã, gente, é uma jornada marcada por memórias, por consagração e por celebração. Quem entende isso, sempre vai viver com propósito, sempre vai viver com mais alegria, sempre vai viver com mais esperança, não é? Então hoje, todas essas festas foram substituídas por esta, que nós ainda, de um modo geral no mundo, não aprendemos a dar o valor devido, mas nós sabemos que comendo do pão estamos comendo da carne e bebendo do suco estamos nos alimentando do sangue. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Está aqui, é a nossa parte, é essa aqui. Então hoje o Senhor nos chama, como toda santa ceia é um encontro com Deus para realinhamento espiritual das nossas vidas, para pedir perdão, para se arrepender, para ser perdoado, para ser abençoado, para ter os caminhos abertos, principalmente para a glória eterna, não é?
E nós precisamos aprender a viver alegres, como um povo liberto que nós somos. E para isso nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar, não é o que sobra. Eu acho tão triste isso que usam no catolicismo, de chamar a oferta de esmola. Que Deus é esse que precisa de esmola? Ele quer as minhas primícias, o meu primeiro, o meu melhor. Por quê? Porque Ele quer dar o melhor dele para mim e para os seus filhos, não é? Então, uma coisa eu pergunto para você: sua vida tem sido marcada por gratidão? Sim ou não? Aprenda a ser grato, até por aquilo que você não entende, até por aquilo que te dói, porque se te dói, se te fere, também te cura, né? Como um bisturi. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!